Bom dia. Quero deixar uma palavra de Deus aqui para aqueles que estão presentes, para aqueles que vão assistir esse vídeo depois, tá bom? Tem uma palavra de Deus para deixar para vocês. Palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente e nem com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito temor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras de sabedoria humana, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério. Presta atenção nessa palavra, hein? A sabedoria de Deus em mistério. Do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era, o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, bom dia, Mário, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ei, Priscila, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois elas lhe são loucuras. Ele não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ele discerne todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. E no versículo 16, Paulo vai falar: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, Paulo aqui está falando do teor da pregação dele. Paulo está falando assim, gente, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com muita sabedoria não, tá? Por quê? Porque senão você não ia ter muita fé. Porque se eu apenas falar para você, você não vai ter muita fé, entendeu? Então não valia muito a pena eu ir falar com vocês com muita sabedoria humana não, tá bom? Mas como que eu fui, qual era a minha pregação? A minha pregação, eu demonstrava o poder de Deus. Então eu vejo assim que a nossa geração ela tem muita falta de poder de Deus. Eu vejo assim que a nossa geração ela carece muito de poder. Porque o que realmente vai converter as pessoas não é assim eu chegar para você e apenas falar Jesus te ama. Claro que isso pode converter muitas pessoas, sabe?
Mas o que realmente vai tocar na vida das pessoas é o poder de Deus, sabe? E o Senhor tem ministrado para mim, e Jesus falou com os discípulos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, o que o poder de Deus faz? O poder de Deus, ele faz você ser uma testemunha de Jesus. Porque Jesus, ele andava em poder. Jesus, ele andava acima de uma sabedoria apenas humana. Jesus, ei Brenda, ele andava acima de uma sabedoria apenas humana. Jesus, ele andava no poder de Deus. Então, o que Jesus falou? Olha, vocês vão receber poder lá em Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino em Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber as datas que o Pai lhes estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, os discípulos já queriam sair pregando. Os discípulos já queriam sair pelas cidades, ressuscitando os mortos, pregando o evangelho e tal. Mas Jesus falou: não, gente, espera aí. Vocês precisam esperar para vocês receberem poder. Por quê? Porque vocês não podem ir apenas falando de mim. Vocês precisam demonstrar quem eu sou. E é isso que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer produzir uma vida que nós não apenas falemos de Jesus. Uma vida que demonstre o poder de Deus. Porque, como eu disse, é isso que a nossa geração carece. A nossa geração carece do poder de Deus. E o poder de Deus, ele muda vidas. Em Atos, no capítulo 2, o poder de Deus vem, que é o Espírito Santo. Ele fala assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são todos estes homens que estão falando galileus? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e da parte da Líbia, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixa eu explicar isso para vocês. Esses homens, eles não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Esses dias eu dei uma palavra aqui sobre Joel.
Nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naquele dia. E eles profetizarão. Então, assim, aqui em Atos 2, Jesus fala, em Atos 1, pera, não vai sem poder. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo desce. Ele traz a oração em línguas para os discípulos. E ali o Espírito Santo traz uma variação, né? Porque, assim, existem alguns tipos de oração em línguas. E aí, Lucas? Existe alguns tipos de oração em línguas, né? Paulo fala em 1 Coríntios 14. E aí, tranquilo? Que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Tá pra cá não, né? Tá aqui no Espírito Santo não, né? Você vem aqui, eu tenho que pagar, hein? Tô te devendo, cara. Tempão, hein? Senão achei que tá prometido. Então, o que acontece aqui? Aqui tem uma variação da oração em línguas diferente, porque aqui em Atos 2, quando os discípulos falaram em línguas, todo mundo entendeu na língua deles. Então, assim, tinha gente da Mesopotâmia, da Judéia, da Ásia, da Líbia, de Roma. E quando o Espírito Santo veio e os discípulos começaram a falar em línguas, aí falam aqui, ó, acaso não são eles galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como nós ouvimos cada um de nós em própria nossa língua materna? Então, eles ouviam falar das maravilhas de Deus na própria língua deles. É como se tivesse um dinamarquês, um inglês, um português, uma pessoa da Arábia, uma pessoa do Egito. Mas aí os discípulos começaram a falar em línguas e todo mundo ouviu falar na língua deles. E essa é uma variação da oração em línguas que não acontece muitas vezes. Por quê? Porque a maioria das vezes que nós falamos em língua, em 1 Coríntios 14, Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, muitas vezes, a oração em línguas é uma forma da gente se edificar. Aí ele fala em 1 Coríntios 14, visto que ninguém o entende, e em espírito ele fala de mistérios. Então, muitas vezes, quando a gente está falando em línguas, ninguém está entendendo. Por quê? Porque é para a nossa edificação, não é para a edificação do outro. Paulo chega a falar que no contexto da igreja, se alguém falar em línguas, precisa ter um intérprete para alguém interpretar o que a pessoa está falando. Mas aqui em Atos 2 aconteceu diferente. Em Atos 2, todo mundo ouviu falar na própria língua das maravilhas de Deus. Então, quando o Espírito Santo, Jesus falou, olha, vocês vão receber poder quando descer o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce, ele traz uma linguagem. Então eu tenho descobrido que quanto mais a gente gasta tempo orando em línguas, não apenas na igreja, mas a gente tem uma vida de oração em que a gente libera essa linguagem que o Espírito Santo nos deu, mais poder de Deus a gente vai liberando na nossa vida. Porque o que essa geração carece, o que as pessoas carecem não é de palavra. Porque tem muita palavra. Eu aqui estou falando para você. Isso aqui é só mais uma live que você vai ver. A gente tem muita palavra hoje em dia. Mas o que as pessoas carecem e precisam é do poder de Deus. E eu tenho descoberto que quanto mais eu oro em línguas, que eu gasto tempo orando em línguas, não só no contexto da igreja, mas no meu quarto, fora dele, muitas vezes orando baixinho, liberando o Espírito Santo dentro de mim, eu vou experimentando mais do poder de Deus. Eu tenho gastado tempo orando mais ou menos uns 7 anos, assim, desde quando eu me converti. Eu me converti tem mais ou menos uns 7 anos.
eu tenho liberado o poder de Deus na minha vida, sabe? Através da oração em línguas. Eu percebo que com o tempo passa, eu percebo que quanto mais o tempo passa, mais assim o Senhor libera visões, o Senhor libera revelações. Já cheguei a orar por cura das pessoas, o Senhor já me mostrou pessoas que precisavam ser curadas. Então assim, quanto mais eu gasto tempo orando em línguas, mais o Senhor vai liberando o poder de Deus na nossa vida. Sabe? Porque é isso que a nossa geração precisa. A nossa geração precisa de liberar o poder de Deus. E liberar o poder de Deus não é só através de cura, de milagres, de revelações, não. O Espírito Santo, ele deseja entrar com poder em todas as áreas da sua vida. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu libero o Espírito Santo para entrar com poder em todas as áreas da minha vida. Amém? Então, eu declaro para você uma vida, além de palavras, mas uma vida andando no poder de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Muito obrigado.